O frio das 5 da manhã era uma lâmina úmida que se entranhava pelas frinchas da janela do quarto. No teto, por cima da cama, as manchas de umidade desenhavam um mapa esverdeado, um arquipélago de bolor que o cheiro a lixívia barata já não conseguia disfarçar. Tiago levantou-se em silêncio, o corpo a protestar como uma engrenagem velha. No quarto ao lado, um beliche ocupava quase todo o espaço, e os seus 2 filhos respiravam o mesmo ar viciado, a mesma angústia invisível que pairava sobre aquele T2 arrendado no Cacém, a 1 mês do abismo. Era essa a distância que o separava do aumento da renda, anunciado ao telefone com uma frieza que lhe gelara o sangue. Nos restauradores, o bafo da cidade era um cheiro a gasóleo e borracha queimada. Entrou na cabine do 728, o seu caixote de metal, e a vibração do motor, a ligar-se, subiu-lhe pela coluna como um arrepio familiar. O primeiro passageiro, depois o segundo, e o som. O bip agudo e mecânico do passe navegante a roçar no validador. Bip, as portas pneumáticas a silvarem ao fechar. Bip, bip. A rotina começava impiedosa e exata. Ele não era um homem, era uma função. Uma mão no volante, um pé nos pedais, um fantasma mecânico a conduzir outros fantasmas entre a luz turística de Belém e a promessa vazia do Parque das Nações. A estrada desfilava lá fora, cinzenta e indiferente. Ele não via os rostos dos passageiros, apenas o reflexo do seu próprio cansaço neles, a castração silenciosa de não conseguir dar mais aos filhos do que um teto manchado de verde. Cada bip era um lembrete, cada paragem um passo mais fundo na mesma vala. A paragem junto aos Jerônimos era um ponto de viragem no trajeto, a fronteira onde a Lisboa dos trabalhadores se dissolvia na dos turistas. Mas para Tiago era o ponto de encontro com uma anomalia silenciosa. Quase todas as manhãs ela estava lá, uma senhora idosa, de postura direita apesar da fragilidade que se adivinhava nos ossos finos. Vestia sempre o mesmo sobretudo de caxemira, de um tom de camelo desbotado, puído nos cotovelos e na gola, mas imaculadamente limpo. Quando as portas se abriram com o silvo do costume, um sopro do seu perfume entrou primeiro, uma mistura anacrônica de sabonete, ache brito e naftalina, o cheiro de um tempo que já não existia. Ela subiu o degrau com uma lentidão estudada, a mão enluvada a segurar o varão por um instante. Aproximou-se do validador. O gesto era sempre o mesmo. Tirava o passe da carteira de pele gasta e encostava-o à máquina. O som que se seguiu não foi o bip agudo da validação, mas um zumbido grave e negativo, a recusa eletrônica do sistema. A luz vermelha piscou, acusadora. Por um segundo, o mundo dentro do autocarro ficou suspenso. Os outros passageiros resmungaram baixo, impacientes. Ela não disse nada. Apenas levantou a cabeça e o seu olhar encontrou o de Tiago, no espelho retrovisor, curvo e riscado. Eram os olhos de um azul aguado, cansados, mas que não pediam, afirmavam. Não pediam esmola. Exigiam o reconhecimento de uma dignidade que a máquina não conseguia ler. Naquele espelho, por entre o reflexo dos faróis e da chuva miudinha, trocavam um entendimento que dispensava palavras há quase 3 anos. Tiago fez um gesto mínimo com a cabeça, um aceno quase imperceptível. Foi o suficiente. Sem baixar os olhos, ela guardou o passe e avançou pelo corredor, direita, como se o passe tivesse sido validado com honras. Sentou-se no primeiro banco, de costas para ele, e o autocarro arrancou. Nenhum dos dois admitiria que aquilo era caridade. Para ela, era a continuação de uma rotina, a manutenção de uma fachada de normalidade que a impedia de se desmoronar. Para Tiago, era um ato de rebelião minúsculo, um dedo do meio silencioso,
espetado na cara do sistema que o esmagava a ele e a tantos outros. Naquele autocarro, naquele momento, ele não era uma peça da engrenagem, era um homem que via outro ser humano. E isso, naquele mundo de bipes e de pressa, era tudo. Fevereiro chegou como um castigo líquido, uma chuva persistente que lavava a cidade sem a limpar. Os dias tornaram-se mais curtos, mais cinzentos, e a carreira 728 parecia um submarino a navegar por um mundo submerso. Na primeira manhã de chuva intensa, a paragem junto aos Jerônimos estava deserta, fustigada por um vento que empurrava a água do Tejo para a terra. Tiago abriu as portas por hábito, um reflexo mecânico. Ninguém. Atrasou-se, pensou, com este tempo. Fechou as portas e o som pneumático pareceu mais pesado, mais final. Mas no dia seguinte, o céu ainda chorava, e o espaço na paragem continuava por preencher. E no outro, e na sexta-feira que se seguiu. A ausência dela deixou de ser uma anomalia para se tornar a nova rotina, uma rotina de vazio. O banco preferencial, o primeiro à direita, onde a napa estava ligeiramente mais gasta, parecia agora um monumento a uma presença fantasma. Tiago dava por si a olhar para ele pelo espelho retrovisor, um tique nervoso, esperando ver a silhueta do casaco coçado, o perfume de naftalina a cortar a umidade do autocarro. As semanas começaram a desfazer-se umas nas outras, e a ansiedade em Tiago crescia como uma mancha de umidade, silenciosa e corrosiva. Já não era apenas a falta de um rosto familiar. Era a ruptura de um pacto, a quebra do único momento no seu dia em que sentia ter algum controlo, alguma dignidade para além do volante e dos horários. Sentia uma perda irracional, um luto por alguém de quem não sabia o nome. A vergonha ardia-lhe por dentro. Em 3 anos de cumplicidade muda, nunca lhe perguntara como se chamava. Nunca lhe dissera bom dia, em voz alta. Eram 2 fantasmas a reconhecerem-se na névoa, e agora um deles tinha se desvanecido. A cada paragem, o seu olhar disparava para a porta, uma esperança estúpida e teimosa que morria com o silvo do fecho das portas. A cidade continuava a sua moagem de corpos e destinos, indiferente ao pequeno buraco que se abrira no universo da carreira 728. O espelho retrovisor, antes um palco de entendimento mudo, era agora um retângulo de vidro que lhe devolvia apenas o vazio e a chuva, cada vez mais forte, a desfocar os contornos do mundo lá fora. Março entrou sem pedir licença, substituindo a chuva por uma luz branca e fria que não aquecia. A ausência de Dona Zita tornara-se uma presença sólida, um espaço vazio que Tiago contornava mentalmente todos os dias. A rotina, contudo, é implacável. Engole o luto e a memória, tritura-os até se tornarem pó na engrenagem das horas. E foi no meio dessa normalidade cinzenta, ao chegar a casa com o cheiro a gasóleo entranhado na pele, que encontrou a anomalia. Em cima da mesa da cozinha, junto às faturas do costume, estava uma carta registada. O envelope era grosso, de um branco imaculado, com o selo de um cartório notarial. Ana olhava para o papel como se fosse uma bomba por explodir. As 2 palavras, carta registada, eram no Cacém sinônimo de problema. O cartório ficava no Chiado, num primeiro andar de um prédio de fachada austera. Para lá chegar, Tiago sentiu-se um estrangeiro na sua própria cidade. O chocalhar do comboio da linha de Sintra, apinhado de corpos cansados, deu lugar ao silêncio acolchoado do metro e, finalmente, ao ar rarefeito e perfumado do centro. Ali, as pessoas caminhavam com um propósito diferente. Os seus sapatos ecoavam no empedrado com uma confiança que ele não conhecia. Subiu as escadas de madeira escura,
que rangeram sob o seu peso como uma queixa. O ar cheirava a cera de abelhas e a papel antigo, um odor a tempo selado. Foi recebido por uma secretária e conduzido a um gabinete onde um homem de fato e óculos de aros finos o esperava. O soalho nobre, encerado, brilhava sob a luz de um candeeiro de bronze. Ofereceram-lhe um copo de água. Tiago olhou para suas mãos calejadas, os nós dos dedos grossos de segurar o volante, a contrastar com o cristal fino e frio do copo. Sentia-se grosseiro, deslocado, um erro no sistema. O notário começou a falar, uma torrente de jargão jurídico que lhe passava por cima da cabeça como ruído branco. Testamento, legatário universal, herança. As palavras flutuavam na sala pesada, desprovidas de significado, até que ouviu um nome. Maria Zita de Vasconcelos. O nome soou-lhe estranho, aristocrático, um nome para placas de rua, não para uma velhota com um passe falhado e um casaco coçado. E depois o notário leu uma passagem do documento, e o ruído branco na cabeça de Tiago parou, dando lugar a um silêncio vertiginoso. Deixo o meu apartamento. Cito na Avenida da República, número 42, quarto andar direito, ao senhor Tiago Martins, motorista da carreira 728, por ter sido a única pessoa, nos últimos anos da minha vida, a olhar para mim. A única pessoa que, com a sua silenciosa decência, me tratou como um ser humano e não como uma sombra invisível na paisagem da cidade. O som do carimbo dourado a bater no papel foi seco, definitivo. Um estrondo no silêncio do seu pânico. Não sentiu euforia, sentiu um frio no estômago, uma desorientação absoluta, um erro. Tinha de ser um erro cósmico. Ele não fizera nada, apenas um gesto, um aceno de cabeça, um ato mínimo de humanidade que não pedia nem merecia recompensa. Olhou para as suas mãos, que tremiam ligeiramente. Aquele gesto, que para ele era um pequeno ato de rebelião contra a máquina, tinha sido, para ela, tudo. O peso esmagador dessa revelação era maior do que o de qualquer dívida. Estava a atravessar uma fronteira que não sabia existir e sentia um desconforto visceral, a síndrome de um impostor que acabara de receber a coroa de um reino que não era o seu. O notário estendeu-lhe um envelope com uma chave antiga, de latão. A chave era pesada na sua mão suada, um objeto irreal que prometia um futuro que ele não conseguia sequer imaginar. Aquele futuro, no entanto, não chegou a ser imaginado. Antes que o choque se pudesse assentar em incredulidade ou a incredulidade em aceitação, a realidade interpôs-se com a frieza de uma citação judicial. A carta, registada e com o timbre de um escritório de advogados de Cascais, era um golpe seco, um despertar abrupto do sonho surreal que o cartório no Chiado lhe tinha imposto. O sobrinho de Maria Zita de Vasconcelos, um nome que Tiago leu pela primeira vez, contestava o testamento. Alegava a incapacidade mental da tia, exigia a anulação. O campus da justiça era um labirinto de vidro e aço, um não-lugar concebido para esterilizar o drama humano. A luz fluorescente escorria pelas paredes brancas, fria e impiedosa, expondo cada vinco de preocupação no rosto de Tiago, cada fio de cabelo desalinhado. Sentado num banco de metal gelado, ao lado do advogado que o Estado lhe nomeara, sentia-se um corpo estranho, um erro de casting no palco de um mundo que não era o seu. O sobrinho apareceu. Era um homem de fato impecavelmente cortado, com o cheiro a um perfume caro e a impaciência de quem mede o tempo em honorários. Não olhou para Tiago. O seu olhar atravessou-o, como se ele fosse apenas mais um elemento do mobiliário funcional do tribunal. A sala de audiências era um aquário silencioso,
O sobrinho e o seu advogado sentaram-se do outro lado, uma muralha de tecido caro e confiança inabalável. O ar era rarefeito, carregado de uma tensão gélida. O advogado do sobrinho falou primeiro, a sua voz polida a tecer uma narrativa de uma idosa senil, frágil, facilmente manipulável por um oportunista. As palavras vulnerabilidade, influência indevida e demência senil ecoavam na sala, tentando profanar a imagem da mulher do sobretudo de cachemira coçado. Foi nesse momento que algo em Tiago mudou. O pânico e a síndrome do impostor recuaram, substituídos por uma dureza fria, uma clareza cortante. Deixou de se tratar de um apartamento nas Avenidas Novas, de uma saída para o bolor do Cacém. Era agora sobre a memória de uma mulher que, no seu último ato de vontade, escolhera a gentileza anônima, em detrimento do sangue ganancioso. O sobrinho, que não via a tia há uma década, não chorava uma perda familiar. Lamentava um ativo imobiliário que escapara do portfólio. Tiago endireitou-se na cadeira. Este já não era um fardo, era uma responsabilidade. Tinha de proteger a lucidez dela. O advogado de Tiago, um homem mais velho de ar cansado, limitou-se a apresentar o relatório da perícia psiquiátrica póstuma, um documento clínico desprovido de poesia, que dissecava os últimos meses de Dona Zita com a precisão de um bisturi. As conclusões eram inequívocas: lucidez terminal, capacidade cognitiva e volitiva integralmente preservada, plena consciência dos seus atos. O relatório mencionava ainda as suas conversas com os médicos, onde descrevia a solidão e a indiferença da família com uma clareza dolorosa. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. A juíza, uma mulher de rosto impassível, folheou os documentos pela última vez. Levantou a cabeça e o seu olhar varreu a sala, detendo-se por um instante em Tiago. A sua voz, quando falou, era monocórdica, a voz da própria máquina da justiça, despida de qualquer emoção. Recitou os factos, os artigos da lei, e proferiu a sentença. Pelo exposto, julgo a presente ação totalmente improcedente, por não provada, e, em consequência, declaro a validade do testamento. Não houve uma explosão de alívio, apenas o eco seco do martelo a bater na madeira. O sobrinho não moveu um músculo, exceto por um ligeiro apertar do maxilar. A sua máscara de controlo era perfeita. Levantou-se, ajeitou o fato e saiu da sala sem um olhar para trás. A sua derrota absorvida pela mesma lógica fria com que planeara a sua vitória. Tiago permaneceu sentado, o zumbido da luz fluorescente a encher-lhe os ouvidos. Não sentia alegria. Sentia o peso esmagador de uma justiça feita, de uma promessa silenciosa que ele nem sabia ter feito, mas que acabara de cumprir. A saída do campus da justiça foi como emergir de um mergulho em águas profundas e geladas. O ar de Lisboa, mesmo poluído, pareceu-lhe fresco, respirável. Não havia ninguém à sua espera. Caminhou sem rumo por entre os edifícios de vidro e aço, sentindo no bolso o peso da chave que o advogado lhe entregara. Pesava mais do que o metal de que era feita. Pesava o nome de uma mulher, uma vida inteira, um veredito. Foi de metro até às Avenidas Novas. A viagem foi um borrão de estações e rostos anônimos, um regresso ao seu mundo mecânico. Mas agora ele era o passageiro, não o condutor. Saiu na estação de São Sebastião e subiu à superfície. O sol da tarde batia nos prédios clássicos, uma luz dourada e oblíqua, que parecia perdoar a cidade pela sua dureza. Encontrou o número com uma estranha familiaridade, como se já ali tivesse estado num sonho. O prédio, com a sua fachada de pedra trabalhada e as varandas de ferro forjado, era de uma dignidade que intimidava. Empurrou a pesada porta de madeira do átrio,
e o cheiro a cera e a tempo antigo envolveu-o. Subiu as escadas lentamente, o som dos seus passos a ecoar no mármore gasto. Parou em frente à porta do terceiro esquerdo. Hesitou. A mão que segurava a chave tremia ligeiramente. A mesma mão habituada à vibração do volante de um autocarro. Introduziu-a na fechadura. O mecanismo, antigo e robusto, cedeu com um clique sonoro e satisfatório. A porta abriu-se para uma penumbra fresca. O ar estava parado, carregado com o perfume residual de alfazema e o cheiro a pó antigo. Quando fechou a porta atrás de si, o ruído da cidade desapareceu por completo, substituído por um silêncio denso, o silêncio de uma casa desabitada. Deu um passo para dentro do corredor e a sua respiração ecoou. À sua frente, a sala de estar estava vazia de móveis, mas cheia de luz. O pó dançava em colunas densas e douradas que rasgavam o espaço, projetadas pelas janelas altas de um pé direito que ele só vira em filmes. Caminhou até ao centro da sala, os seus sapatos a rangerem no soalho de madeira. Tocou numa das paredes, sentindo o estuque frio e sólido. Aproximou-se de uma das janelas e a sua mão pousou na maçaneta de latão pesada. Estava fria, mas aqueceu rapidamente com o seu calor. Lá fora, a vida nas avenidas fluía, indiferente. E ali dentro, naquele espaço suspenso, Tiago sentiu uma mistura avassaladora de gratidão e luto. Luto por aquela mulher, Maria Zita de Vasconcelos, cujo rosto só conseguia recordar através do reflexo curvo e riscado de um espelho retrovisor. Compreendeu, ali, no silêncio poeirento daquela sala, que a verdadeira bondade não exige testemunhas nem espera aplausos. Acontece no gesto anônimo, no aceno de cabeça, no pacto silencioso entre dois estranhos esmagados pela mesma máquina. O seu ato não fora heróico, fora apenas humano, e fora o suficiente. Tirou o telemóvel do bolso. O ecrã iluminou o seu rosto na penumbra. Marcou o número da mulher. A chamada foi atendida ao segundo toque. A voz dela tensa, ansiosa. Tiago, então... Ele engoliu em seco, olhando para as partículas de pó a dançar na luz, cada uma delas uma pequena promessa. A sua própria voz soou-lhe distante, vinda de um outro lugar, de um outro homem. Ana, vamos sair daqui. Do outro lado da linha, o silêncio durou apenas 1 segundo, mas foi um silêncio denso, carregado com o peso de anos de ansiedade. A voz de Ana regressou, não aliviada, mas afiada pela desconfiança de quem se habituou a esperar sempre o pior. Sair daqui para onde, Tiago? O que é que se passa? O senhorio aumentou a renda outra vez? Foste despedido? As perguntas caíam como marteladas, cada uma delas um fantasma familiar. Ele fechou os olhos, a poeira a dançar na sua escuridão interior. Não, Ana, pelo contrário. A sua voz era baixa, quase um murmúrio. Arruma só uma muda de roupa para ti e para os miúdos, as coisas essenciais. Eu estou a ir para aí. Explico tudo. Desligou antes que ela pudesse fazer mais perguntas. O comboio de regresso ao Cacém foi uma viagem por um país estrangeiro. As caras cansadas, os ombros curvados, a paisagem de betão e grafitis que antes era o espelho da sua própria vida, pareciam agora as imagens de um filme antigo, uma realidade da qual se estava a descolar lentamente. Sentia-se um infiltrado, um homem que carregava no bolso a chave de um mundo que não lhe pertencia, regressando ao único mundo que conhecera. Quando abriu a porta do apartamento, o cheiro familiar, a umidade e a lixívia atingiu-o como uma bofetada. Era o cheiro da sua luta, da sua clausura. Ana estava à sua espera na sala minúscula, de braços cruzados, o rosto uma máscara de preocupação. Os filhos, sentindo a tensão, espreitavam do quarto. Tiago não disse nada. Atravessou a sala, o soalho flutuante a ranger sob os seus pés, e sentou-se no sofá gasto.
Olhou para as paredes onde as fotografias dos filhos competiam com as manchas de bolor, para a pequena televisão que era a única janela para um mundo de abundância. Depois, tirou a chave do bolso, a chave pesada, de latão, com um desenho antiquado. Pousou-a na mesa de centro, ao lado de uma fatura da eletricidade. O som do metal no aglomerado de madeira foi o único ruído na sala. É nossa, disse ele, finalmente. Ana descruzou os braços. A sua expressão não se alterou. O que é nosso, Tiago? E ele contou. Contou a história da senhora do casaco coçado, dos acenos de cabeça, do seu desaparecimento. Contou a história da carta, do cartório no Chiado, do sobrinho e do tribunal. Falava devagar, como se estivesse a contar a história a si mesmo pela primeira vez, a tentar acreditar nas suas próprias palavras. Quando terminou, Ana aproximou-se. Não olhou para a chave, olhou para ele. As suas mãos, ásperas de tanto esfregar, tocaram-lhe o rosto, procurando sinais de febre ou de loucura. Não os encontrou. E então, sem um som, os seus olhos encheram-se de lágrimas. Não eram lágrimas de alegria ruidosa, mas o pranto silencioso e profundo de uma barragem que cede. Eram as lágrimas de todas as noites mal dormidas, de todas as contas adiadas, de todo o medo que lhe comprimia o peito há anos. Tiago abraçou-a. O silêncio que se instalou entre eles não era o silêncio pesado da preocupação, mas o silêncio leve e vertiginoso do espaço que se abre quando um muro cai. Lá fora, no Cacém, a vida continuava a sua rotina esmagadora. Mas ali dentro, naquele T2 úmido, o tempo tinha parado, suspenso entre uma vida de sacrifício e um futuro impossível de imaginar. A viagem do Cacém para as Avenidas Novas no dia seguinte não foi feita no autocarro 728, mas numa carruagem de comboio que o levou ao coração de uma cidade que ele apenas conhecia de passagem, como uma paisagem vista através de uma moldura em movimento. Desceu em Entrecampos e caminhou, sentindo-se um estrangeiro na sua própria terra. Os prédios aqui não tinham a pele cansada do betão suburbano. Eram gigantes de pedra com varandas de ferro forjado e portadas de madeira maciça que pareciam guardar segredos de gerações. Encontrou o número. A porta do prédio era pesada, de um carvalho escuro que resistira a décadas de história. Não havia o cheiro a lixívia e a fritos do seu prédio. Havia um aroma a cera e a silêncio. A chave, fria e pesada na sua mão, parecia pertencer a outro homem, a outra vida. Rodou-a na fechadura do terceiro esquerdo, e o mecanismo, antigo e preciso, cedeu com um estalido sólido, um som de segurança que ele nunca conhecera. Quando a porta se abriu, não foi o espaço que o atingiu primeiro, mas a luz. Uma luz de fim de tarde, densa e dourada, que entrava pelas janelas altas e transformava as partículas de pó em suspensão, num bailado cintilante. Era uma luz que não iluminava apenas, preenchia, dava peso e volume ao silêncio. O soalho de madeira nobre rangeu sob os seus sapatos de trabalho, um som quente e orgânico que ecoou pelo apartamento vazio. O ar cheirava a tempo, a pó antigo, a livros que já não estavam lá, e a um vestígio quase imperceptível de alfazema, o fantasma do perfume de Dona Zita. Caminhou lentamente pelo corredor, passando por portas abertas que davam para salas amplas, despidas de móveis, mas vestidas com as marcas da sua ausência. Quadrados mais claros nas paredes, onde estiveram quadros, contornos no chão, onde repousaram tapetes. Tudo falava dela, da mulher que ele apenas conhecera através de um espelho retrovisor. O apartamento não era um prêmio, era um mausoléu, um testemunho. Na sala principal, foi até uma das janelas de pé direito alto e olhou para a avenida.
Lá embaixo, o fluxo de carros e pessoas movia-se com uma urgência que não o alcançava ali. Pela primeira vez na sua vida, Tiago olhava para Lisboa de cima, não de dentro da máquina que a servia. Não sentia euforia nem poder. Sentia uma vertigem tranquila, a estranha calma de quem sobrevive a um naufrágio e dá a costa numa ilha desconhecida. Ali, suspenso acima do ruído do mundo, naquele silêncio poeirento e luminoso, ele compreendeu. O seu pequeno gesto de humanidade, invisível para todos, não lhe tinha comprado uma casa. Tinha-lhe devolvido um horizonte, e pela primeira vez o futuro deixou de ser uma ameaça para se tornar num espaço vazio, à espera de ser preenchido. O regresso ao Cacém foi uma descida, não apenas na linha de comboio, que mergulhava nos subúrbios como quem se afunda num sonho pesado, mas uma descida a uma realidade que em poucas horas se tornara estranha, quase estrangeira. Cada estação, Benfica, Amadora, Queluz Belas, era um degrau para baixo, de volta ao ar denso e à luz baça que ele conhecia tão bem. Quando abriu a porta do seu T2, o cheiro familiar, a umidade e ao estufado que Ana preparava para o jantar atingiu-o com a força de uma memória de outra vida. Ela estava na cozinha, de costas para a porta, os ombros tensos sob a camisola de lã. Os filhos faziam os trabalhos de casa na pequena mesa da sala. As suas vozes um murmúrio concentrado, que era a banda sonora daquele apartamento. Tiago não disse nada. Apenas pousou as chaves no móvel da entrada, um som metálico e anônimo, que se repetia todos os dias. Mas hoje o gesto pareceu-lhe oco. Ana virou-se, limpando as mãos ao avental. Os seus olhos, habituados a ler a exaustão no rosto dele, encontraram algo diferente. Não era alegria, não era alívio. Era uma quietude, uma gravidade que ela não reconhecia. Então, perguntou ela, a voz baixa, para que as crianças não ouvissem. Tiago não respondeu com palavras. Tirou do bolso a chave de latão, pesada e anacrônica, e colocou-a sobre a mesa da cozinha, ao lado das cebolas e das batatas. A chave pousou sobre a fórmica gasta com um som surdo e definitivo. Ana olhou para o objeto, depois para Tiago, e o seu rosto contraiu-se numa máscara de incompreensão e medo. Amanhã, disse ele, a voz rouca, amanhã vamos lá, os 4. A viagem no dia seguinte foi um cortejo silencioso. As crianças, Rui e Sofia, sentiam a solenidade da ocasião sem a compreenderem, fazendo perguntas em sussurros que ficavam sem resposta. Viajaram de comboio e depois de metro, emergindo na estação de São Sebastião, para um mundo de sol pálido de inverno e edifícios imponentes. Ana agarrava a mão de Sofia com uma força desnecessária, o seu olhar varrendo as fachadas, as lojas de luxo, as pessoas que passavam por eles com uma indiferença elegante. Sentia-se uma intrusa, uma fraude. Pararam em frente ao prédio. O porte de pedra, as portas de madeira maciça, os ferros forjados das varandas. Era um castelo de um tempo que não era o deles. Rui, o mais velho, olhou para o pai. É aqui, pai? Tiago apenas assentiu, incapaz de falar. Conduziu-os para dentro, para o átrio de mármore frio, onde os seus passos ecoavam. Ninguém falou no elevador de madeira e vidro biselado, que subia com um zumbido suave. Cada andar que passava aumentava a pressão nos ouvidos e no peito de Ana. À porta do apartamento, Tiago hesitou por um instante. Olhou para a sua família, para os rostos expectantes e ansiosos, e sentiu o peso de todos os anos de luta e de esperanças adiadas, concentrado naquele momento. Inseriu a chave na fechadura. O mecanismo rodou com um clique oleado e preciso. Empurrou a porta. A luz da tarde entrava pelas janelas altas, inundando a sala de um brilho dourado e poeirento.
O espaço abriu-se diante deles, vasto, silencioso, vazio. Por um longo momento, ficaram os 4 parados no limiar, como se tivessem medo de profanar o silêncio. Foi Sofia quem quebrou o feitiço. Largou a mão da mãe e correu, os seus pequenos sapatos a ressoarem no soalho de madeira. Correu em direção à luz, de braços abertos, e o seu riso ecoou pelas paredes nuas, enchendo o vazio com o primeiro som de vida. Rui seguiu-a, e de repente o mausoléu tornou-se um recreio, um território a ser descoberto. Tiago olhou para Ana. Ela continuava imóvel, os olhos fixos num ponto invisível no meio da sala. 2 lágrimas silenciosas escorriam-lhe pelo rosto. Não eram lágrimas de felicidade. Eram as lágrimas de uma barragem que se rompia, libertando anos de medo, de noites mal dormidas, do peso de cada cêntimo contado. Ela levou a mão à boca e um soluço seco escapou-lhe. Tiago aproximou-se e, pela primeira vez em muito tempo, abraçou-a não por conforto, mas por partilha. Ali, no meio daquela sala luminosa, ao som do eco das gargalhadas dos filhos, eles não eram mais náufragos. Eram sobreviventes que tinham acabado de avistar terra firme. O abraço desfez-se lentamente, não por uma decisão consciente, mas porque o peso que os unia se tinha dissipado, deixando-os a flutuar num espaço novo e incerto. O som das crianças a explorar os confins do corredor, as suas gargalhadas a testarem a acústica da casa, era a única coisa real. Ana limpou o rosto com as costas da mão. Um gesto rápido, quase envergonhado, como se tivesse sido apanhada numa fraqueza. Isto não pode ser nosso, Tiago, sussurrou ela, e a sua voz era a de quem tenta negar a evidência de um milagre para não ter de lidar com as suas consequências. Coisas assim não nos acontecem. Há um engano. Ele abanou a cabeça, não para a contradizer, mas para afastar a mesma dúvida que lhe turvava o pensamento desde o cartório no chiado. Não há engano nenhum, Ana. É nosso. As palavras soavam estranhas na sua própria boca, como uma língua estrangeira que acabara de aprender. Percorreram a casa em silêncio, seguindo o rasto sonoro dos filhos. Cada porta que abriam era um golpe no peito. Um quarto para Sofia, um quarto para Rui. Quartos de verdade, com espaço para mais do que uma cama e uma secretária. Quartos onde a luz entrava sem pedir licença, onde as paredes eram lisas e secas. Na cozinha, ampla e com armários que pareciam não ter fim, Ana passou os dedos pela bancada de pedra, fria e sólida. Pensou na fórmica gasta do balcão do Cacém, nas portas dos armários que nunca fechavam bem, no cheiro à umidade que nem a lixívia conseguia disfarçar. Foi na casa de banho que a sua compostura cedeu por completo. Havia uma banheira de esmalte branco, comprida, funda, uma promessa de luxo inimaginável. Ana encostou-se ao umbral da porta, o olhar perdido no brilho da cerâmica. Tiago viu os ombros dela a tremer. Desta vez não se aproximou. Percebeu que aquele era um luto privado. O luto por todos os banhos apressados no polibã minúsculo, pela água quente que acabava a meio, por todos os pequenos desconfortos que, somados, formavam a argamassa da vida que estavam a deixar para trás. Deambularam pelos cômodos como fantasmas, a inspecionar a sua própria vida póstuma. O apartamento não tinha móveis, mas não estava vazio. Estava cheio de espaço, de luz, de silêncio. Um silêncio que não era o da noite suburbana, mas o silêncio denso e aveludado dos prédios antigos, das paredes grossas que guardavam histórias. Tiago sentia a presença de Zita em cada detalhe, no rodapé trabalhado, nas janelas altas, na forma como a luz da tarde se deitava sobre o soalho de madeira. Ela não lhes deixara uma casa, deixara-lhes uma fortaleza contra o mundo que os tinha esmagado. Por fim,
pararam de novo na sala ampla. Rui e Sofia tinham descoberto o eco e agora gritavam os seus próprios nomes, rindo-se da resposta que as paredes nuas lhes devolviam. Pela primeira vez, o som dos seus filhos não era um ruído a ser contido, para não incomodar os vizinhos. Era a música que preenchia o vazio. Ana olhou para Tiago e os seus olhos já não tinham lágrimas, apenas uma infinita e assustada perplexidade. "O que é que fazemos agora?" perguntou ela. E a pergunta não era sobre a mudança ou sobre os móveis. Era sobre como se aprende a viver depois de se ter sobrevivido. Tiago foi até a janela e abriu-a. O ar que entrou era diferente. Trazia consigo o zumbido distante do tráfego das avenidas. O cheiro à cidade, não a subúrbio. Olhou para baixo, para as copas das árvores e para os telhados de uma Lisboa que sempre lhe parecera pertencer a outros. "Agora", disse ele, virando-se para ela, a voz firme pela primeira vez. "Agora começamos." A palavra ficou a pairar no ar da sala ampla, ecoando no vazio como uma pedra atirada a um poço. Começar. Não era uma palavra de alívio, mas de vertigem. Era o som do chão a desaparecer sob os seus pés, substituído não por um abismo, mas por uma extensão tão vasta que não sabiam como atravessar. As crianças, alheias ao peso daquele instante, continuavam a sua exploração, as suas vozes um contraponto de pura e inconsciente alegria à gravidade que se instalara entre os pais. O regresso ao Cacém foi uma viagem ao contrário, uma imersão deliberada no mundo do qual tinham acabado de emergir. O comboio, com o seu balanço familiar e o seu cheiro a metal e a gente, parecia agora uma cápsula do tempo a transportá-los para um passado que já só existia há poucas horas. Quando abriram a porta do T2, o apartamento agrediu-os. O cheiro a mofo e a cozinhado, que antes era o cheiro de casa, agora era o odor da clausura. O ruído da televisão do vizinho de cima, a infiltração de vidas alheias através das paredes finas, tudo o que fora a banda sonora da sua existência soava-lhes agora insuportável, uma violência. Ana parou no meio da sala minúscula, onde cada móvel tinha sido comprado em segunda mão, cada peça um testemunho de uma necessidade, não de um desejo. Olhou para o sofá gasto, para o tapete puído, para os desenhos dos filhos colados com fita cola na parede manchada de umidade, e desabou, não em lágrimas, mas num cansaço profundo, como se o corpo finalmente se permitisse sentir o peso de todos os anos que ali vivera. "Não sei como fazer isto", murmurou ela, mais para si mesma do que para Tiago. "Como é que se encaixota uma vida inteira disto?" Tiago não respondeu com palavras. Foi à cozinha, encontrou umas caixas de cartão que guardara de uma compra qualquer e pô-las no chão da sala. O som do cartão a raspar no soalho flutuante barato foi o primeiro gesto concreto, a primeira sílaba daquele novo começo. Começaram em silêncio. Cada objeto que tocavam era um fóssil da sua vida anterior. O serviço de copos que a mãe de Ana lhes oferecera no casamento, do qual só restavam 3. Os primeiros sapatos do filho mais velho, guardados religiosamente numa caixa. As faturas arquivadas, os avisos de corte de luz de invernos passados, as cartas do banco a recusar créditos. Não estavam a empacotar coisas, estavam a exumar sacrifícios. Cada caixa que fechavam era uma pequena sepultura para uma versão de si mesmos que ficaria para trás. A noite avançou, e com ela a tarefa tornou-se mecânica, esvaziando-se de emoção e enchendo-se de uma urgência fria. Era preciso acabar, sair, fechar a porta. A meio da madrugada, rodeados por uma fortaleza de caixas de cartão, Ana sentou-se no chão. Tinha nas mãos um pequeno urso de peluche, a que faltava um olho.
E se isto for um sonho, Tiago? A sua voz era um fio. E se acordamos amanhã e nada disto aconteceu? Se o senhorio bate à porta a dizer que a renda vai aumentar outra vez, Tiago ajoelhou-se à sua frente. Pegou nas suas mãos, que estavam frias e sujas do pó dos anos acumulados. Não é um sonho, disse ele, com uma certeza que não vinha dele, mas da memória do rosto de Zita no retrovisor. Foi a escolha dela, e agora é a nossa. Temos de honrar isso. A escolha. A palavra ficou entre eles. A vida inteira tinham sido empurrados por circunstâncias, reagindo, sobrevivendo. Pela primeira vez, tinham o poder de escolher. Era um poder assustador. Ele ajudou-a a levantar-se. Ficaram a olhar para o caos organizado de caixas. O apartamento, despojado das suas camadas de vida, revelava todas as suas feridas. As rachas nas paredes, as manchas no teto. Era uma ruína da qual estavam a escapar. E no meio daquela desolação, sentiram não tristeza, mas uma estranha e impaciente esperança. A esperança impaciente precisava de um corpo, de um gesto. Foi Ana quem o deu. Soltou-se dele, não com brusquidão, mas com a determinação de quem acorda de um longo torpor. Vamos acabar com isto, disse ela, e a sua voz já não tremia. Havia nela uma nova dureza, a têmpera de quem tomou uma decisão irrevogável. A palavra começar tinha-se alojado nela e germinado numa urgência que ele sentiu como uma corrente elétrica. As horas seguintes foram um borrão de fita cola, do som oco das caixas de cartão a serem seladas e do raspar de móveis no chão gasto. Trabalharam em silêncio, um silêncio cúmplice, comunicando através de olhares e gestos eficientes. Cada objeto que encaixotavam era um pedaço da vida antiga que arquivavam. O prato lascado onde os filhos comiam a sopa, os desenhos colados com fita adesiva na porta do frigorífico, as mantas finas que nunca aqueciam o suficiente. Não havia nostalgia naquele ritual, apenas um desapego metódico, a urgência de quem se livra de uma pele velha. A última noite, no Cassem, foi estranhamente silenciosa. As crianças, exaustas, adormeceram num colchão no chão do quarto agora vazio, as suas respirações tranquilas no meio do eco. Tiago e Ana ficaram sentados no chão da sala, as costas contra a parede fria, onde ainda se via a marca mais escura do sofá. O cheiro a lixívia e a umidade parecia mais intenso do que nunca, como se o apartamento se recusasse a deixá-los esquecer. Pela janela, as luzes de outros prédios iguais pintavam retângulos amarelos na escuridão, vidas idênticas a que eles estavam a abandonar. Não falaram sobre o futuro, falaram sobre o passado, sobre o dia em que se conheceram, sobre o nascimento do primeiro filho, sobre todas as pequenas batalhas que tinham travado entre aquelas 4 paredes. Era um velório e uma despedida, um reconhecimento de que a pessoa que eram ali estava prestes a morrer, para que outra pudesse nascer. A carrinha de mudanças chegou com a primeira luz pálida da manhã. A viagem através da cidade foi uma travessia. Do outro lado do vidro sujo da cabine, Tiago via as ruas familiares do Cassem a darem lugar à via rápida, um reio de asfalto que o separava do seu passado. Depois, a cidade começou a erguer-se. Os prédios baixos e manchados pela chuva foram substituídos por edifícios altos, de arquitetura imponente e janelas largas que refletiam um céu mais aberto. O ar parecia diferente quando saíram nas avenidas novas, mais limpo, menos denso. Quando a porta do novo apartamento se abriu, não foram eles que entraram primeiro. Foram os filhos. Entraram como uma rajada de vento, um grito de espanto a ecoar pelo pé direito alto. Correram pelo corredor comprido, os seus passos pequenos a ressoar na madeira do soalho,
as suas gargalhadas a encherem o silêncio de pó e de memórias alheias. Descobriram os quartos, as janelas enormes, a luz que inundava tudo. Para eles, não havia o peso de uma herança, a sombra de uma mulher desconhecida ou o fantasma de um tribunal. Havia apenas espaço, espaço para correr, para respirar, para ser. Tiago e Ana ficaram à porta, a observá-los. O som da alegria dos filhos era a única permissão de que precisavam. O apartamento, que antes parecera um mausoléu imenso e intimidante, começava a encolher, a aquecer, a tornar-se um lar. Ana virou-se para ele e, no seu rosto, pela primeira vez em muitos anos, Tiago não viu o cansaço ou o medo, mas um brilho que ele quase se esquecera que existia. Ela encostou a cabeça ao seu ombro e, juntos, olharam para a luz da tarde que entrava pelas janelas, dourada e espessa. Não era apenas a luz de um dia a acabar. Era a luz de um tempo inteiramente novo. Aquele silêncio dourado, tecido pela luz e pelas gargalhadas distantes das crianças, era frágil. Podia ter durado 1 hora ou um instante. Mas foi a voz de Ana que o quebrou, não com um sobressalto, mas com a serenidade de quem pousa uma peça final num tabuleiro de jogo. Temos de ir buscar os colchões. A frase era tão simples, tão doméstica, que pareceu a Tiago um ato de profanação naquele salão onde ecoavam 100 anos de silêncios burgueses. Colchões. A palavra trouxe consigo o cheiro do apartamento do Cassem, a memória das noites mal dormidas, o som do despertador às 4:30 da manhã. Por um momento, a luz da tarde pareceu recuar, ameaçada pela sombra da vida que deixavam para trás. Mas Ana não vacilou. O seu olhar estava fixo num ponto para lá da janela, como se já estivesse a traçar o mapa daquela noite e de todas as que se seguiriam. A viagem de regresso foi diferente de todas as outras. Já não era uma descida ao inferno da rotina, mas uma incursão rápida a território estrangeiro. As estações suburbanas desfilavam pela janela do comboio, mas agora pareciam cenários de um filme sobre a vida de outra pessoa. Quando abriram a porta do apartamento no Cassem, o ar bateu-lhes no rosto com uma força física. O cheiro a lixívia e a umidade, que antes era o odor neutro do lar, era agora o fedor de uma cela da qual se tinham finalmente libertado. As manchas no teto pareciam mais escuras, as paredes mais próximas, o espaço inteiro contraído pela memória da asfixia. Trabalharam com uma eficiência silenciosa e brutal. Desmontaram as camas das crianças e a sua com uma urgência, que não era de alegria, mas de necessidade, como cirurgiões a amputar um membro gangrenado. Não havia tempo para nostalgia. Cada objeto que tocavam, o peluche gasto de Martim, o pôster de uma banda colado na porta do quarto de Sofia, a pequena pilha de contas na mesa da cozinha, era um fantasma que precisavam de exorcizar rapidamente. Carregaram os colchões pela escada estreita, as suas mãos a raspar nas paredes rugosas uma última vez. Não olharam para trás quando fecharam a porta. Naquela noite, os 2 colchões, lado a lado, no meio do soalho de madeira nobre da sala das Avenidas Novas, formavam uma ilha. Pareciam absurdos e perfeitos, um acampamento improvisado no salão de um palácio abandonado. Para as crianças, era a maior aventura das suas vidas. Adormeceram quase de imediato, exaustos pela euforia, os seus corpos pequenos aninhados um no outro. Tiago e Ana ficaram deitados, a olhar para o pé direito altíssimo, onde as luzes da cidade projetavam sombras dançantes. O silêncio era diferente aqui. Não era o silêncio tenso do Cassem, pontuado pelo choro de um vizinho ou pelo rolar dos caixotes do lixo na rua. Era um silêncio vasto, profundo,
cheio de espaço e de promessas. No escuro, a mão de Ana procurou a dele. O seu toque era firme, real. Não disseram nada. Não precisavam. O futuro não era o soalho polido sob eles, nem as paredes estucadas que os rodeavam. O futuro era aquele calor humano, precário e invencível, naquela ilha no meio de um oceano de luz. A primeira luz não entrou. Derramou-se. Era um ouro líquido e pálido, que se infiltrava pelas frinchas das portadas de madeira, desenhando no soalho nu riscas compridas que pareciam caminhos. Tiago acordou antes de todos, não por hábito, mas porque o seu corpo, afinado por anos de escuridão e despertadores violentos, não sabia o que fazer com a paz. Sentou-se no colchão, o ar frio da manhã a arrepiar-lhe a pele. O cheiro do quarto não era o da umidade familiar do Cassem. Um odor acre de paredes doentes e de roupa que nunca secava por completo. Era um perfume seco, de madeira antiga, de pó adormecido e do fantasma de alfazema, que parecia ter se entranhado na própria estrutura da casa. Levantou-se, descalço, sentindo o frio polido da madeira sob os pés. Cada passo seu ecoava no silêncio, um som que lhe parecia profano, uma intrusão. Foi até a janela mais alta, uma das 3 que davam para a avenida, e com um esforço que rangeu a madeira, abriu uma das portadas. A cidade despertava lá embaixo, um organismo distante e indiferente. Os carros fluíam com uma suavidade que ele nunca sentia do seu posto de condução. Os faróis ainda acesos contra a claridade crescente. Eram as Avenidas Novas, um nome que para ele sempre fora apenas uma placa de destino, um som no altifalante do autocarro. Agora era o chão debaixo da sua janela. Olhou para suas mãos apoiadas no parapeito, as mesmas mãos calejadas que agarravam o volante, que sentiam a vibração do motor diesel. Pareciam deslocadas contra a pintura branca e ligeiramente estalada da janela, como um erro de composição. Ana mexeu-se atrás dele, um murmúrio de quem emerge de um sono profundo. Ele não se virou, continuou a olhar para a rua, para o mundo que lhe fora entregue sem que ele o pedisse. Estás acordado há muito tempo? A voz dela era rouca de sono, mas clara no espaço imenso. Não sei, respondeu ele, e era verdade. O tempo naquela casa parecia seguir outras regras. Ela juntou-se a ele na janela, o calor do seu corpo a envolvê-lo. Ela não olhou para baixo, para a cidade. Olhou para dentro, para a sala vazia, inundada por aquela luz nova. É tão grande, sussurrou ela, e não era um lamento, mas uma constatação cheia de assombro. Onde é que vamos pôr as coisas? Não temos coisas que cheguem para encher isto. Ele sorriu, um movimento triste nos lábios. Se calhar não é para encher. Ana encostou a cabeça ao seu ombro. Ela sentia-lhe a tensão, a rigidez de quem espera que o chão ceda a qualquer momento. Ela era diferente. A sua mente já trabalhava, já media paredes, já escolhia cores, já procurava a escola mais próxima. Ela estava a construir o ninho, enquanto ele ainda olhava para a árvore, incrédulo por lhe pertencer. O som de pés pequenos a correr no corredor quebrou o feitiço. Os miúdos, já despertos, corriam de uma ponta à outra do apartamento, as suas gargalhadas a ricochetear nas paredes altas, a encher o vazio com a única coisa que realmente importava. Não sentiam o peso da herança, nem a vertigem da mudança. Para eles, o espaço era apenas espaço, uma promessa de brincadeira. Tiago observou-os, o filho a deslizar de meias no soalho, a filha a tentar fazer eco com a sua própria voz. E pela primeira vez naquela manhã, sentiu algo a assentar dentro de si. Não era alegria, ainda não. Era o princípio de um propósito. Esta casa não era um prêmio, nem um milagre.
era uma ferramenta, um refúgio, o fim de uma guerra silenciosa que ele nem sabia que estava a vencer, um gesto de cada vez no espelho retrovisor de um autocarro. Ana aproximou-se, parando ao seu lado, sem o tocar. Seguiu-lhe o olhar, primeiro para as crianças, depois para as faixas de luz no chão. O seu rosto, que ele conhecia melhor que o seu, estava desarmado. A máscara de resiliência que usara durante anos tinha finalmente caído, deixando à vista a vulnerabilidade e o espanto. Eles não sabem, murmurou ela, a voz pouco mais que um sopro. Não sabem o que isto significa. Tiago abanou a cabeça, um movimento lento. Ainda bem, respondeu ele. O nosso trabalho é que nunca precisem de saber. A frase saiu-lhe com uma clareza que o surpreendeu a si próprio. Já não era o condutor exausto, o homem a 1 mês da catástrofe. Era um pai a delinear o futuro. Caminhou até uma das janelas altas e, com um esforço, abriu as portadas. A luz da manhã inundou a sala de uma vez só, fazendo o pó dançar como estrelas ínfimas. Lá embaixo, a vida da cidade pulsava, um organismo indiferente ao seu drama privado. Carros deslizavam, pessoas apressadas caminhavam, nos passeios largos, e então ele viu-o, um autocarro amarelo da Carris, a virar a esquina ao fundo da avenida. Não era o 728, mas podia ser. Por um instante, sentiu o volante fantasma nas mãos, o peso do pedal sob o pé. Viu o seu reflexo na vidraça, sobreposto à cidade, o homem que olhava de dentro e o homem que passava por fora, transportando as vidas dos outros, as duas versões de si mesmo, separadas por um gesto de decência. Ana juntou-se a ele. A sua mão finalmente a encontrara dele. Estava quente. O que é que estás a pensar? Perguntou ela suavemente. Tiago não desviou o olhar da rua. Nela, disse ele. Na senhora. Zita. Dizer o nome em voz alta naquele espaço era como dar-lhe corpo, uma presença. Ela deve ter olhado por esta janela muitas vezes, visto os autocarros a passar. Talvez me tenha visto a mim. Na ombreira da lareira de mármore, esquecido, estava um único objeto, um pequeno livro de capa de couro gasta, com as páginas amareladas. Tiago largou a mão de Ana e pegou nele. Não era um diário, nem um romance. Era um guia antigo de Lisboa, desses que descrevem as vistas e os monumentos. Aberto a meio, uma frase estava sublinhada a lápis, a caligrafia tremida, mas elegante. A verdadeira viagem não consiste em procurar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Ele fechou o livro e pousou-o de novo no seu lugar. O som das crianças tinha se transformado num murmúrio cúmplice vindo de um dos quartos. Ana encostou a cabeça ao seu ombro e ficaram ali em silêncio, a ver a luz mudar sobre os telhados de Lisboa. O cheiro à lixívia e a umidade do Cacém era uma memória a desvanecer-se. Aqui o ar cheirava a pó, a madeira antiga e a um futuro por escrever. A viagem tinha terminado e estava apenas a começar.